Você está no Simplify AWS, seja muito bem-vindo, meu nome é Rafael Moura. Hoje vamos para a parte 2, né, desse projeto que a gente está fazendo aí, para começar a sua primeira aplicação serverless. Hoje vamos falar de infraestrutura. Então a nossa ideia aqui é construir uma aplicação do zero, baseado no que a gente falou no primeiro vídeo. Então você tem que ir no primeiro vídeo, o card vai estar aqui, tá, para você entrar. Assista aquele primeiro vídeo, fica meio perdido você não assistir ele para vir para esse segundo. Como eu já tinha dito antes, a ideia aqui é a gente construir uma aplicação usando as melhores práticas, tá? Então, vamos trabalhar nessa aplicação por hora. No primeiro vídeo, trabalhando ali o projeto em si, alguns insights, agora a gente vai falar de infraestrutura. Como é já de praxe eu começar falando algumas coisas, eu já tenho que falar que a ferramenta de deployment vai depender muito da empresa que você trabalha no geral. Se for um projeto pessoal, eu vou dar algumas ideias e você segue. Se for um projeto empresa, você tem que seguir aquilo que a pipeline DevOps te dá. Se a pipeline DevOps não existir, ou não existir um padrão disso, crie uma pipeline DevOps e defina um padrão disso dentro da empresa. Porque isso é praticamente o backbone do que você vai fazer de deployment. Então, muita gente usa Serverless Framework, usa SAN, usa CDK, usa SST, Terraform para fazer seus deployments, e aí vai a definição do que vocês preferirem. Quando se faz deploy de muita coisa em infraestrutura no geral, CDK e Terraform serão as melhores opções, tá? Então, quando for muita instância, quando for muita coisa relacionada sei lá, muita instância ou compliance ou control tower, tudo isso acaba, sabe, usuário e roles, tudo isso acaba sendo meio Terraform, tá? É da onde você vai acabar pegando. Quando se trata da gente trabalhar com serverless, aí tem alguns frameworks que já são mais especialistas nisso. Hoje nós vamos trabalhar com Serverless Framework justamente por ser o mais popular. E eu vou trabalhar hoje com Python, por ser uma linguagem muito utilizada, tanto quanto o Node.js. Como a gente já tem uns episódios de Node.js, eu quero fazer como Python com esse, inclusive porque futuramente a gente vai reutilizar o código que está aqui dentro de alguma forma, certo? Então, nós definimos aqui baseado no que a gente constrói. Normalmente você só vai sair de dois lugares. Ou você vai sair de uma infraestrutura, de criar um compliance, de subir uma instância, ou você vai para um projeto com muitos serverless. E projeto com muitos serverless é legal você mexer com Serverless Framework, SST, CDK, etc. Deixa eu mudar, quer ver? Eu vou acabar abrindo aqui, nem estava muito no script, mas eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês algumas opções. Então a gente está com o nosso navegador aberto, a gente tem o sst.dev, tá? Que é uma excelente ferramenta, recomendo fortemente vocês usarem. Vou deixar na descrição todos os links, tá? sst.dev. Temos o serverless.com, que no caso é o Serverless Framework, que é muito utilizado, muito bom, funciona muito bem e é simples. Temos o SAN, tá? AWS SAN, tá? Se você precisar para o AWS SAN, tá aqui, ó, Serverless Application Model. Excelente ferramenta. Na verdade, a ferramenta que eu entendo que é um trabalho muito mais interessante por parte da AWS e comparado a outras ferramentas, a gente está falando de uma ferramenta que hoje tem mais investimento, ela e o SST, tá? Tem mais investimento e mais evolução por conta de quem está mantendo ela. Enfim, esses são hoje os 3 caras que eu vou recomendar para você fazer código. E aí fica entre os 3, assim, o SST, por exemplo, ele tem um pouco mais ali de front-end. Então, se quer fazer um deploy de alguma coisa que já venha front-end, uma aplicação full stack serverless, é excelente. No geral de serverless ali, ele é muito bom PepSync, por exemplo, o Serverless Framework é muito bom PepSync, muito bom OpenSearch, porque tem alguns plugins que auxiliam nisso. O SAN vem, por exemplo, quando você gosta de usar com aquele Application Composer, que cria tudo de forma visual. Quando você quer alguns shortcuts ali baseados, por exemplo, no que você trabalha no... por exemplo, ele simplifica muito
tudo da AWS, sabe? Então, você quer umas permissões, assim, você quer, por exemplo, que tenha permissões de escrita no Dynamo, você não vai precisar de ficar colocando algumas permissões, você simplesmente digita DynamoDB write e ele define as permissões para você, sabe? Dentro daquela tabela que você deseja. Então, o SAM, cada um deles tem um pouquinho, eu uso um pouquinho dos três, mas como eu trabalho em empresa hoje, eu acabo indo para o lado de Serverless Framework. Então, é o que a gente vai utilizar hoje. Não necessariamente porque eu trabalho com isso, mas porque é o mais utilizado. E hoje a ideia nossa é o quê? É fazer uma aplicação simples, tranquila. A gente não vai muito para organização de diretório. Vou dar algumas dicas em tudo que a gente construir aqui, tá? Isso vai bater também com o meu vídeo de Serverless Frameworks que eu fiz lá no User Group São Paulo. Vou deixar no card, tá? Para você assistir. E vamos começar. Então a nossa ideia aqui é fazer aquele projeto que a gente está planejando antes, só que agora vamos colocar isso aqui em infraestrutura. Ok, deixa eu então fechar o navegador e jogar para a tela onde a gente vai começar. Ok, então como a gente inicia, tá, os nossos projetos em Serverless Framework? Eu gosto de começar da seguinte forma. Então primeiro, deixa eu ver, acho que tá uma... Deixa eu até olhar aqui como é que tá a gravação, mas acho que tá bom para vocês enxergarem, hein? Deixa eu ver. Vou dar um zoom a mais, só para garantir, tá? Então vou dar esse zoomzinho aqui, acho que vai ser bom, mas vamos por enquanto subir aqui e deixar ele aqui. Ok, o que eu costumo fazer? Primeiro, o Serverless Framework ele é baseado em Node, certo? Então, a primeira coisa que você faz é instala um Node na sua máquina, tá? Não vou passar muito como é que você faz, é um negócio bem tranquilo de fazer, Node install aí no Google você acha sem nenhum problema. Instalou o Node, tá tudo pronto? Beleza, então você vai poder fazer o comando npm, né? Então, se você pode fazer o comando npm aqui, ó, você tem ele, tá? O Node, ele nem importa tanto no nosso caso, mas eu também posso fazer. Então, hoje eu estou utilizando a versão 18.16 aqui, tá? Eu uso, por sinal, o MVM, tá? Acho que é MVN. Eu uso alguma coisa aqui que... Esqueci o nome da ferramenta agora, que ela me auxilia a gerenciar as versões de Node. Coloco na descrição também. Então, quando você começa a fazer um projeto no Serverless Framework, o que eu recomendo você fazer? Primeira coisa, vai dar um npm init, tá? Por quê? Porque eu preciso de gerar o meu package.json. Então, eu vou ter aqui o meu thumb generator, description, um monte de besteira que eu não vou colocar nada agora. No máximo, description é interessante você colocar, mas no nosso caso eu vou simplesmente passar direto, vou dar um OK, tá criado. Então, eu tenho o meu package.json aqui, tá? O que eu vou fazer é deletar esse main. E a ideia nossa aqui é o quê? Aqui, todos os pacotes que a gente instalar vão estar aqui para a gente utilizar, certo? Então, temos o nosso thumb generator, nossa versão, nossa descrição e os scripts onde a gente vai colocar nossos testes. Se precisar de compilar alguma coisa, coloca aqui dentro, enfim, tá? Tudo vai ficar aqui dentro. O que eu vou ter aqui mais vai ser testes que futuramente a gente vai acabar fazendo, ok? Então, temos tudo aqui dentro e vamos continuar. Então, criamos o nosso package.json. Como que você começa seu projeto? Primeira coisa, eu preciso instalar o Serverless Framework. Aí, no caso, você instala com o nome Serverless, tá? É só Serverless. Se você fizer um npm install save dev serverless, deixa eu até verificar de novo a tela aqui se está tudo certinho. Tá tudo certinho, legal. Vai estar no tamanho interessante. Provavelmente você vai precisar de aumentar a tela aí para enxergar, mas vai dar certo. Se você colocar aqui npm install save dev serverless, eu vou instalar o Serverless Framework aqui localmente, tá? Localmente no sentido de, eu não sou muito fã de você instalar as coisas de forma global, usando o npm, usando o Node. Eu gosto de instalar tudo nos projetos que eu trabalho, mesma coisa que eu faço com Python, utilizando o PyEnv, tá? Então a ideia é fazer isso. Então, se nós instalamos o Serverless, se eu digitar SLS, eu não vou ter nada na minha máquina. Mas, se eu digitar npx, eu vou buscar os meus pacotes locais. E se eu digitar SLS, aí eu tenho acesso a ele. Então, como você inicia um projeto, tá, no Serverless Framework? Ó, eu vou abrir um navegador para mostrar para vocês. Se você pesquisar por Serverless Framework Templates, aqui você vai ter alguns templates que você pode usar. Isso são templates que facilitam muito a sua vida. Então, pô, eu sei que eu vou fazer um projeto, por exemplo, baseado em Node. Então, você pode dar uma AWS Node.js. Ah, não, vai ser um projeto TypeScript. AWS Node TypeScript, bem que isso aqui eu acho que é o TypeScript pro Serverless Framework, tá? Aqui, por exemplo, é o AWS Python, AWS Python 3. Temos para Ruby, para Kotlin, temos Java, C Sharp, F Sharp, AWS Go.
tá? Tudo isso aqui. Nós vamos iniciar com um template, porque eu não quero ficar criando tudo do zero. Não é muito meu objetivo aqui. Então, como você faz isso? Bem tranquilo. Vou dar o SLS Create. E tá até aqui autocompletado. Quando você dá o traço T, você seleciona qual template que você quer, tá? Traço T é o comando para template. E aqui eu quero a AWS Python 3, porque hoje, em especial, eu quero estar fazendo o meu projeto em Python 3. Então, eu vou dar um Enter. O ponto, tá? É para falar que é no diretório local. Eu vou dar um Enter e aí ele vai baixar tudo para mim e vai montar aqui na minha máquina. Então, agora eu tenho o meu package JSON, tenho o meu serverless YAML aqui, que eu vou literalmente ripar ele. A gente vai fazer tudo junto aqui. E tem o meu handler, que eu vou também ripar meu handler. Beleza? Então, temos ele aqui. Ok. Vamos continuar. Então, eu vou começar pela infraestrutura e vamos fazer a infraestrutura toda do zero. Certo? Então, primeira coisa. Vamos fazer assim. Eu vou fazer diferente. Eu vou dar um back aqui e vamos começar a partir daqui. Primeira coisa, a gente define o service, tá? O service é o nome do serviço e basicamente tudo que você criar dentro do Serverless Framework vai definir o nome do seu serviço. O nome do que você fizer deploy. Então, se criou uma lambda, vai estar thumb generator, vai estar o traço, sei lá, dev, traço, nome da lambda. Entendeu? Sempre vai seguir esse padrão, tá bom? Então aqui eu vou deixar só o service e o framework. Então a gente está utilizando o Serverless Framework na versão 3, tá? É a última versão, é a versão ideal para ser utilizada. E a gente tem algumas coisas que está definindo aqui, por exemplo, como o nosso provider. Então, vou deletar isso aqui, tá? Esses comentários. E vai ter a minha função aqui também, que já foi criada, que eu também vou deletar todos esses comentários aqui. Beleza? Então, o que é que você tem no geral, tá? Você tem tudo isso aqui. Você tem um provider AWS, vou até fechar aqui por hora, um provider AWS e o runtime Python. Vamos começar do seguinte. Naquele caso nosso, a gente precisava de quê? Precisava de um Bucket S3 e de um AWS Lambda. Tá? Deixa eu até... Vamos ver se... Eu acho que eu não vou ter ele salvo, viu? Não vou ter ele salvo. Deixa eu fazer aqui rapidinho. O que a gente tinha? A gente tinha isso aqui, ó. Tá? A gente tinha o Bucket, tinha Lambda e tinha outro Bucket, tá? Que aí eu posso simplesmente vir aqui, copiar, colar. Então a gente tinha esses dois, eu copio aqui. Então a ideia minha é que chegou o arquivo aqui, ativa a Lambda joga em outro bucket. Obviamente para não ter, né, recursividade. Imagina se ficar criando arquivo aqui ou jogar o arquivo aqui de novo, né? É recursivo. Por sinal, esse projeto que eu peguei, ele tinha esse problema também. Foi um projeto que eu corrigi e coloquei aqui como demonstração para a gente poder utilizar. Então, eu tenho aqui o meu provider AWS, meu runtime Python 3.9, tá? Algumas coisas a gente vai mudar aqui, tá? Primeira coisa que eu quero mudar aqui. Eu quero mudar o runtime para 3.10. Eu não estou utilizando 3.9, eu quero usar 3.10 agora, tá? Vai ser o ideal aqui. Não, no caso que ele não vai permitir. Não vamos mantendo 3.9 mesmo, que ainda existe. Enfim, vamos lá. Então, mantemos no 3.9. O que eu quero mudar? Primeiro, eu quero a região. Então, vamos definir o region, tá? Minha região aqui é US East 1. É isso que eu quero. E eu quero isso aqui, na verdade, definido de forma hard-coded, tá? Não quero nada mudando isso aqui, não. Se eu definir aqui dentro, eu não vou ter problema depois em poder fazer o deployment. Então, se você definir dentro do seu config uma região, ele não vai seguir essa região. O que, para mim, é muito interessante. Eu quero sempre que esteja assim. Vamos definir o timeout. Eu quero um timeout de 10 segundos aqui. Nada mais do que isso. Acho que meu projeto dá conta de processar em 10 segundos, mas é uma coisa que a gente vai mexendo com o tempo. Quero o memory size. Tá? Meu memory size, como sempre, eu vou seguir 256, porque a evolução de 128 para 256 é muito grande e eu sempre apoio utilizar 256 em lambdas. E também quero qual que vai ser? Vai ser a architecture. Vai ser runtime. Eu não vou lembrar agora, depois eu arrumo. Eu acho aqui depois como referência. E aí, por hora, eu vou finalizar assim. E eu vou ter minhas funções. Então, aqui eu tenho minha função hello, que está apontando para o handler hello. Não vai chamar hello. Vou chamar essa função de thumb generator, tá? Esse vai ser o nome dela. Eu sei que eu vou ter que mandar para um bucket. Então, eu já vou criar o meu environment, tá? Quando eu crio um environment aqui dentro,
eu tô criando assim, ó, environment, e aqui eu tô criando as minhas variáveis de ambiente. Aqui eu quero criar uma variável chamada send_thumbs_bucket, bucket, né, bucket. E aí eu vou ter como referência um nome de bucket, um nome do bucket que eu criar, que vai ser, sei lá, bucket, tá? Vou colocar assim como bucket, porque isso aqui a gente tem que trocar, tá? Para o nome do recurso que a gente vai criar. E aí, vamos para a primeira coisa muito interessante do Serverless Framework. O Serverless Framework, ele consegue te dar para você criação de recursos e eventos de forma muito simplificada. Então, se a gente voltar lá no Draw.io, eu preciso de um bucket que manda para cá, certo? Então, vamos chamar esse bucket aqui, ó, de Simplify AWS Thumb Gen, tá? Esse aqui vai ser o meu Thumb Gen. E aqui eu vou colocar um Simplify AWS Thumbs geradas. Vou fazer assim, tá? Esse nome aqui mesmo, beleza. Então, esse vai ser o meu caminho. Ó, se eu preciso disso, o que eu posso usar? Eu posso usar a palavra-chave chamada events, tá? Quando eu defino events, eu tenho várias coisas que eu posso definir aqui. Eu posso definir um SNS, posso definir SQS, posso definir um S3, que é o nosso caso. E aí, eu consigo gerar a criação deste recurso aqui e já fazer toda a integração com com a minha Lambda. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou querer ele como S3, tá? É o que eu vou querer. Então, eu vou criar uma lista, porque, obviamente, eu posso aceitar mais de um, né? Mais de um comigo aqui. Vou ter um bucket chamado Simplify AWS Thumb Gen, que nem a gente colocou ali no Draw.io. E eu quero que o evento, tá? Neste caso, baseado no S3, ele seja o evento que a gente define. Então, eu quero o Object Created. Então, eu quero o quê? Em toda hora que eu tiver um objeto novo que foi criado, eu quero que a minha função receba o evento do S3. E aí, recebendo um evento, que vai mais enviar para a gente com certeza, né? Sempre vai enviar para a gente a chave e vai enviar o bucket. Então, a gente consegue receber isso tudo pelo evento e a partir dali trabalhar bem com isso. Então, a gente tem aqui o bucket e o event, certo? Beleza, então a gente tem aqui a nossa lambda gerada, não está com o código aqui ainda, eu vou colocar o código. Então, a gente tem nossa função, temos o nosso provider. Pô, muito bom. O que mais eu preciso fazer? Tá? Antes de mais nada, deixa eu fazer isso aqui. É Serverless Framework ARM64 Lambda. Só colocar, só para poder procurar aqui, porque eu não tô lembrando o nome eu não tô lembrando o nome, cara, do negócio para isso. Que caramba. Aqui, ó, é Architecture mesmo, é porque não autocompletou lá, sacanagem, mas é Architecture, tava certo mesmo. Não tinha autocompletado. Então, vou querer aqui a arquitetura ARM64, tá? O que eu gosto. Beleza, então, temos a nossa função criada, temos o nosso provider. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero criar o bucket. Como que eu vou fazer isso aqui? Você tá vendo que eu tenho uma referência? Então, o Serverless Framework ele é baseado em ninguém mais e ninguém menos do que o CloudFormation. Por ser baseado em CloudFormation, eu posso criar dentro do Serverless Framework recursos como se eu estivesse criando no CloudFormation. Isso é muito bom. Não só isso, você consegue referenciar esses recursos dentro do seu serverless.yaml, dentro do seu arquivo do Serverless Framework. Então, por exemplo, eu consigo criar recursos em CloudFormation que, bom, de certa forma, o Serverless Framework não vai ter nenhum domínio em fazer isso, mas eu referenciar tudo isso dentro do meu Serverless Framework para, por exemplo, a Lambda saber em qual bucket eu tenho que mandar as thumbnails. Então, eu faço aqui um resources e aqui um resources. Essa é a palavra-chave. Então, tem um recurso e depois você cria o resources. A parte boa é que dá para quebrar isso aqui, tá? Para você... Se eu não me engano, você pode fazer uma lista, tá? E aí você pode ter vários arquivos aqui que cria coisas. Então, eu vou ter, por exemplo, um serverless YAML e eu vou importar um arquivo aqui dentro e vai ter um buckets.yaml. Eu consigo mostrar isso lá no... Eu mostro isso no serverless sinistro. Dá uma olhada lá que é bem interessante. Então, aqui eu preciso de criar o meu bucket. Então, eu vou criar um recurso chamado thumbs geradas, tá? E aí, eu vou criar o meu AWS... Será que eu consigo achar aqui? Deixa eu ver. Não vou conseguir achar. Então, vamos criar do zero, então. Então, aqui eu vou ter meu tipo, tá? E o meu tipo aqui vai ser AWS... Peraí.
S3 bucket, tá? E aí eu vou ter as propriedades, né? E aí eu vou ter o bucket name, que neste caso será simplify AWS thumbs geradas, ok? Então eu vou ter aqui o meu bucket name feito. Então eu preciso só de pegar esse cara e referenciar aqui em cima. Então, a partir do momento que eu referencio, tá? Não sei para quem sabe, se você tem o tipo AWS, por sinal, type é maiúsculo, né? AWS S3 Bucket, e você aponta como referência, toda a criação desse recurso, desse tipo, ele volta na referência o nome, tá? Do bucket. Então, é justamente o que eu quero passar para minha lambda. Beleza? Então, bom, no geral a gente criou, mas ainda falta algumas coisas. Primeira coisa que falta e que com toda certeza a gente precisa de ter logo é as nossas queridas permissões, cara. A gente precisa de ter essas permissões o quanto antes, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, que eu recomendo muito você fazer. Version functions, eu quero que esteja false. Eu não quero criar outras versões da função para os meus deployments. No meu caso, eu quero que não exista nenhuma função a não ser a atual. Se você gostar disso aqui, o que eu acho bem interessante, no geral, é bom estar ativado. Você tem várias versões e pode trocar a versão ali em momento de console. Mas, particularmente, eu não gosto. Acho que gera muitas versões, não acho interessante. Eu prefiro não usar o version functions, mas tem seus cenários onde se dá muito bem. Eu vou querer adicionar para esse cara aqui o meu IAM Role Statements, tá? Em resumo, eu quero que essa lambda ela tenha as permissões necessárias para poder fazer o que precisar dentro do bucket. Então, eu vou ter o meu IAM Role Statements, tá? Vou ter o meu efeito aqui allow, tá? Para quem não sabe, esse cara aqui, o IAM Role Statements, ele basicamente passa todas as permissões que você precisa da sua lambda, mas ele vai passar as permissões que a gente definir aqui. Então, todo o resto que a gente precisa já vai vir dentro dele, mais o que a gente precisa, tá? A gente vai ter o action, tá? O meu action aqui vai ser S3, dois pontos. E aí eu posso fazer muitas permissões, mas eu vou para acelerar, eu vou colocar aqui como asterisco. Inclusive, a gente coloca isso para ser mudado depois, tá? Não é o ideal. Nunca utilize asterisco, mas vou colocar asterisco aqui por hora. E como recurso, eu poderia fazer aqui o recurso para apontar para o bucket, tá? Para os dois buckets, na verdade. Mas eu prefiro aqui também fazer um asterisco só para a gente ter um deployment mais rápido. Depois a gente vai definindo isso aqui. Então, obviamente, isso aqui, deixa eu ver se dá para colocar aqui, ó. Especificar recurso, tá? Sempre. E aqui, especificar ações. Porque aqui eu vou precisar, na verdade, do getObject e vou precisar do writeObject, tá? Do putObject. Basicamente vai ser getObject e putObject, tá? Que eu vou precisar aqui. Beleza, então nós temos aqui nosso IAM Role Statements já com tudo que a gente precisa de permissões para esta lambda, ok? Por último, o que eu vou fazer? Como eu estou utilizando um handler.py, eu quero ter essa lambda aqui eu quero ter nessa lambda aqui um plugin muito interessante, tá? Então, vamos dar um npm, tá? Install save dev, e aqui eu vou querer dar o serverless Python requirements, como tá aqui já. Para que esse cara serve? Enquanto a gente instala, vamos pegar o nome dele aqui, ó, e deixa eu jogar ele aqui dentro para mostrar para vocês. É excelente, tá? Eu acho que eu tenho até ele aqui como esse aqui, ó. O que ele vai fazer, tá? Só para você entender. Ele é um plugin que pega as dependências do requirements.txt e faz eles ficarem disponíveis no seu Python Path. O que ele vai fazer em resumo? Quando você fizer o pacote, ele vai pegar o seu requirements.txt e vai fazer a instalação dos pacotes. E no código, que agora sim eu posso pegar esse código e colar aqui, tá? Que eu não vou passar pelo código, né? Não é importante passar pelo código. Eu vou estar utilizando o Pillow, tá? Pillow, ele é uma biblioteca do Python que a gente utiliza exatamente para a gente poder fazer essas mudanças de thumbnail. Então, pegar uma imagem que é grande e passar para uma imagem que é pequena. Então, a gente usa o Pillow para isso. E aí, eu preciso de criar um pacote para mandar isso para frente.
Pô, eu posso muito bem vir no meu package.json e criar meus scripts para gerar isso, mas não é interessante. O que é mais interessante para a gente fazer? É a gente vir e utilizar esse plugin. Então, eu acabei de instalar o plugin aqui, tá? E o que ele vai fazer em resumo? Ele vai pegar o meu requirements.txt e quando criar o pacote lá da Lambda, ele já vai juntar tudo dentro dele. É a mesma coisa, né, de quando a gente utiliza ali um Node.js, utilizando, por exemplo, o Webpack. Ele faz isso tudo pra gente também, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? A gente tem que adicionar o plugin. Então, você vai adicionar aqui plugins, tá? E aí, você vai adicionar o Serverless Python Requirements. E aí, aqui, eu prefiro fazer aqui embaixo, a gente tem que adicionar um campo chamado Custom. E nesse campo, eu preciso de adicionar que o Python Requirements, tá? Isso está lá dentro da documentação, então se quiser dar uma olhada, só dá uma olhada no site onde eu entrei. Eu vou fazer um Dockerize pip, tá? E sim, vou colocar aqui como true. E sim, Dockerize pip quer dizer que sim, eu preciso usar o Docker, tá? E o Docker vai ser utilizado, neste caso, para a gente poder fazer tudo isso aqui. Interessante ter pedido esse negócio aqui que não pediu antes. Enfim, então eu vou utilizar o Docker para poder instalar as coisas que eu preciso aqui dentro, tá ok? Então o Docker aqui está começando a rodar, acho que já está rodando, né? Se eu der um Docker PS aqui, ó, eu vou ter nada aqui dentro, então ótimo. Então a partir do momento que eu fizer o deploy disso aqui, a ideia é que ele já vai direto, ok? Pelo que eu estou vendo, não tem mais nada para poder explicar aqui, tá? Então, utilizamos ele da maneira como a gente queria, e chegamos até onde a gente queria aqui, certo? Então, temos aqui a criação de uma lambda, temos aqui, deixa eu fechar aqui, temos aqui a criação de uma lambda, temos aqui o nosso Python Requirements. O que eu preciso de criar aqui? Obviamente, né? Eu preciso de criar o meu requirements.txt, tá? E aí, resumo, a gente vai criar, por enquanto eu vou criar aqui, tá? Na base, esse requirement.txt, tá? Por enquanto, tá? Então aqui eu vou adicionar o pillow, tá? Eu vou adicionar assim, mas o ideal é que você adicione aqui igual 5.0.0, tá? Para poder definir aqui as versões, mas vamos deixar pra gente fazer isso no próximo vídeo, só especificar isso, porque eu sei que esse aqui já vai ficar bem grande. Então instalamos aqui o requirements e agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o deployment, tá? Então a gente tem... aqui o código tá passar bem rapidinho aqui, mas a ideia minha aqui a gente tem um getS3image, então uma função que busca a imagem no S3, tá? Que é essa aqui. Então, pega a imagem, abre em bytes.io, então já deixa ela aberta em byte. Depois a gente converte a imagem para thumbnail utilizando esse comando do ImageOps. Depois eu tenho um novo arquivo, que basicamente eu pego o nome do arquivo antigo e adiciono um underline thumbnail. E por último eu faço o upload para o S3. E aí eu mando para outro S3 para que eu possa utilizar ele. Aí, no caso, obviamente, eu tenho o meu sendThumbs bucket, onde que eu coloco o nome do meu bucket e tendo as permissões que eu coloquei ali por hora, né? A gente consegue fazer isso aqui tranquilamente. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente vem aqui, faz isso aqui também. A gente vem aqui e faz um npx sls deploy. Tá? Se eu fizer um npx sls deploy, ele vai buscar aqui na base meu serverless YAML e vai fazer o deployment lá dentro. A primeira coisa que vai fazer é o package. E o package vai utilizar, nesse caso, o meu Docker Desktop. Tá? E aí, obviamente, ele vai dar os problemas. Ele, no caso, vai fazer o deployment que tem que fazer. Certo? Então, isso aqui ele vai levar um certo tempo para ser feito, tá? E volto, tá, nesse vídeo quando esse processo tiver terminado. Bom, estamos de volta. Aqui a gente já tem o final, tá, desse deploy. Uma coisa que eu já tenho que avisar é que precisa de instalar o plugin Serverless IAM Roles per Function, tá? Então, como eu já preparei aqui o ambiente já para mostrar para vocês, deixa eu já demonstrar também esse plugin que é sensacional. Esse plugin aqui, ele já define muito facilmente as IAM roles por funções, tá? Via essa palavra, IAM role statements. E aí, não sei se você viu aí no começo do vídeo, deu um certo problema, né, pro deploy. Ficou meio laranja ali, justamente quando eu instalei esse plugin. Então, instalem esse plugin, tá? É excelente. E aí a gente define toda a parte de permissões por lambda. Então, aqui, nesta lambda específica, eu tenho o meu S3 aqui, que depois a gente vai, né, fazer toda a nossa correção aí. Certo? Então, nós temos o deployment de absolutamente tudo. Então, vamos dar uma verificada. Primeiro, temos o deploy dos 2 buckets.
Então temos aqui o thumbs geradas e o thumbgen, tá? Então o para gerar, thumb generator e o thumb geradas. E temos a lambda, vamos ver. A lambda tá aqui, ó. Thumb generator, dev thumb generator. Então se a gente entrar nela aqui, primeiro, você já vai perceber que não dá para abrir. Ela já é um pacote de 3.4 mega. Então a gente já não consegue abrir ela. E a gente vê que aqui é um Amazon S3 com a S3 asterisco aí para qualquer recurso por hora, tá? E a arquitetura também ARM64. Então vamos testar? O teste aqui é bem tranquilo. A gente vai dropar aqui na thumbgen, tá? Vou vir aqui no meu downloads aqui. Eu tenho a fotinha do gato aqui, ó. Deixa eu até abrir para vocês verem. Essa é a foto que eu vou testar, tá? Simplesmente Spinning Cat vai ser testado aqui no vídeo. A gente manda isso aqui, faz o upload, chega do outro lado, a gente fecha e a ideia é que a gente tenha já uma execução desta lambda aqui que vai responder ao evento. Obviamente não é o foco do vídeo tá falar do código, não é o foco do vídeo tá exatamente fazer isso. A gente só quer mesmo saber se a execução vai dar certo e se vai levar para o outro lado. Então, a gente tem aqui o nosso CloudWatch e a gente vai perceber que, opa, teve um... eu fiz besteira aqui, desculpa. É que aqui vai estar como handler.hello. Não é isso, deixa eu até ver aqui qual que é a função principal. A função principal é essa aqui, ó. Perdão, tá? É handler.s3 thumbnail generator, tá? Deixa eu refazer o deploy, mas aqui vai ser rapidinho, tá? Então vamos refazer o deploy. Bom, é até legal dar esse erro que eu vou mostrar para vocês uma parada que eu uso bastante, que funciona super bem. Enfim, vamos fazer aqui o deploy. Aqui é bem rápido, tá? Porque vai ser só a função e você vai perceber que é bem rapidinho para fazer a atualização quando é assim. Então é bem legal. Em resumo, a gente vai jogar um arquivo aqui, né? E a ideia é que esse arquivo ele chegue lá no Notbucket. Então já vamos abrir os dois aqui só para a gente poder ter aqui tudo gerado. Então esse aqui é o thumbgen, esse aqui é o thumb geradas, tá? E aqui a gente tem nossa lambda. Não vou precisar dela por hora, porque eu só quero mesmo ver aqui pelos log groups. Então aqui já está fazendo deployment, não deve demorar mais do que 1 minuto, bem rapidinho aqui para fazer, tá? Então vamos aguardar aqui, só para a gente finalizar o nosso vídeo. Acho que talvez o único ponto que eu teria do Serverless Framework é esse. Acho que o fato de ser baseado ser baseado no CloudFormation traz algumas questões do CloudFormation, né? Não exatamente do Serverless Framework. Tá. Por exemplo, se você quer testar muito esses eventos, o que eu faço? Eu costumo só vir aqui e dar um move, tá? Eu venho aqui em ação, movo o arquivo, e aí quando eu movo o arquivo, eu dou um browse S3 aqui no Choose Destination, tá vendo? Então, por exemplo, lá, como eu não tenho nenhuma pasta, eu não tenho como selecionar nenhuma outra pasta. Então, só dou um browse S3 para aquele mesmo bucket. É isso que eu faço. E aí, eu uso o checksum function sem nenhum problema, dou meu move, e aí ele vai reativar de novo. Então, se a gente voltar aqui, ó, provavelmente ele vai abrir nesse mesmo log events, tá? Então, por isso que eu vou continuar aqui. Aqui houve mais de uma execução, obviamente, né? Vamos ver se não vai pipocar várias execuções, espero que não. Não, então vai abrir um novo, né? Isso, abrir um novo. E aqui com o novo a gente já vê que tem o records, que eu faço o print, pego a imagem do S3 e termino o processo. Então a ideia é que thumb geradas agora tenha um novo arquivo. E aí, tendo um novo arquivo, a gente simplesmente vai baixar esse arquivo aqui, tá? E vamos abrir. E aí a gente tem um thumbnail feito. Então, se eu tenho aqui do lado a imagem completa, que é esse Spinning Cat gigante, eu tenho um thumbnail pequenininho aqui do lado, ó. Então, esse é o meu cover thumbnail comparado ao Spinning Cat. É um Spinning Cat dentro de um Spinning Cat. Enfim, então fizemos o nosso deploy básico, né? Colocamos nossa aplicação para funcionar. Pô, tem muita coisa ainda para a gente ver. Tem muita coisa de log, observabilidade, de mudar algumas questões aqui do Serverless Framework, enfim. E isso a gente vai fazendo aí ao decorrer do nosso vídeo. Então, agradeço muito a você que compareceu a este vídeo. Deixe seu like, e inscreve no canal, ativa o sininho aí para as notificações, que a gente vai estar lançando o próximo vídeo. Provavelmente o próximo vídeo, no geral, vai ser aplicando algumas questões de observabilidade, é muito do que eu estou querendo fazer por hora, e melhorando o nosso Serverless Framework. Depois do deploy,
no outro vídeo eu já quero falar um pouquinho aí de pipeline, de GitHub Actions e estratégias no geral que você vai precisar. Ou talvez eu fale de testes. Acho que no próximo eu vou falar de testes e depois falo de pipelines para a gente deixar tudo pronto e simplesmente finalizar tudo. Aí provavelmente vai ter um teste unitário, e um vídeo de teste unitário e um vídeo de teste integrado. E aí depois a gente fala de pipes, que acho que fecha muito bem. E aí a gente tem um projeto serverless que está, bom, andando bem, que está funcionando muito bem. Certo? Então agradeço muito a você que compareceu. Deixe seu like, se inscreve no canal e aguarde até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!